Bom dia, família. Quem está feliz nessa manhã, diga glória a Deus. Amém. Maravilha, né? A gente está aqui congregados para ouvir, para aprender a adorar o Senhor, mas também aprender da palavra. Quero convidar você a abrir a Bíblia, Lucas capítulo de número 5, verso 1 ao 7. Se você puder, colocar-se de pé. Lucas capítulo de número 5, versículo 1 ao 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, verso de 1 ao 7. Eu quero não trazer nada novo, mas reforçar algumas coisas que a gente já sabe aqui, tá? Diz assim a palavra: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Amém, meus irmãos? Pode assentar aí, eu quero compartilhar aqui com vocês. Meus irmãos, o cenário aqui de Lucas, no capítulo 5, é um cenário que acho que todos nós aqui já conhecemos, já lemos em algum momento. Essa famosa passagem da pesca maravilhosa, ela não fala só de um tempo de milagre, de um tempo de sobrenatural, mas ela fala também do chamado desses homens, esses homens que estão vivendo a sua vida corriqueira, esses homens que estão vivendo a sua vida de forma muito natural, de forma muito tranquila. E a Bíblia vai dizer que agora Jesus se apresenta na praia. E na praia esses homens também estão ali, dois barcos. E a Bíblia diz que eles têm uma noite de uma má pescaria. Eles têm uma noite de frustração. E a verdade é que todos nós precisamos entender na nossa jornada de fé que nem todo dia será um dia ou uma noite tão abençoada como a gente gostaria que fosse. Nós precisamos entender na nossa jornada de fé, na nossa caminhada da nossa vida, que nem todo dia vai ser dia de explosão, dia de glória. Existem dias, irmãos, de lágrimas, existem dias de choro, existem dias onde parece que as coisas não vão encaixar. E esses homens estão na beira da praia lavando as suas redes, se preparando para um novo momento. Por quê? Porque o momento que acabaram de vivenciar é um momento agora em que não trouxe peixe, não trouxe o pescado, não trouxe a sobrevivência para a sua casa e para o seu lar. Só que Jesus, diz a palavra, que está ensinando a multidão. E toda vez que Jesus está ensinando a multidão, o povo se aglomera de forma muito poderosa. Por quê? Porque tem algo bom saindo de Jesus. Tem algo de muita importância saindo de Jesus. Toda vez que Jesus abre a sua boca, diz a palavra que ele fala como quem tem autoridade. Ele não fala como os religiosos, ele não fala como Anás, não fala como Caifás, ele não fala como sacerdote e sumo sacerdote, que pregam muito bem, mas não tem o desenrolo da autoridade. Jesus não. Jesus ele diz: levanta e anda, e o paralítico se põe de pé. Jesus ele diz: aquele que tocar vai ser curado, e a mulher toca e é curado. Por quê? Porque Jesus está debaixo de uma autoridade que a Bíblia vai dizer que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Então na praia, a multidão aglomerada, Jesus ensinando. Jesus percebe, Márcio, que tem dois barcos. Isso aqui começa a mexer com a minha estrutura. Por quê? Porque Jesus consegue diferenciar barcos nessa manhã. Jesus consegue diferenciar algumas estruturas minha e sua nesse tempo. A Bíblia vai dizer que de um lado o barco de Simão, do outro lado o barco dos companheiros dele. A Bíblia fala que Jesus então entra no barco de Simão. E diante dessa introdução eu já quero aplicar algo aqui. O que fez Jesus, Claudinha, entrar no barco de Simão?
Por que é que Jesus não entra no barco do lado ao de Simão? Mas a Bíblia vai dizer que em específico Jesus entra no barco de Simão. Isso aqui mexe comigo profundamente. Por quê? Porque o nosso barco sem a presença de Jesus fica na praia, mas quando ele entra no nosso barco, ele tem poder de valorizar o barco da gente quando ele entra. A verdade é que o nosso barco sem Jesus é um barco, mas o nosso barco com a presença de Jesus, ele é outro barco. A verdade é que a estrutura do nosso barco sem Jesus, ela é frágil, mas com Jesus no barco, a mesma estrutura continua frágil, mas ele é a força daquele barco. É isso que a gente precisa entender. Eu olho isso aqui e eu começo a perceber que Jesus é especialista. A palavra Simão, traduzida aqui, o significado significa vara que enverga. Isso mexeu comigo, porque ele é especialista em entrar em barcos que antigamente envergavam. Para quê? Para daqui a pouco se tornar pedra, se tornar rocha. Eu já quero convidar você a levantar sua mão para liberar uma palavra. Jesus não trouxe você aqui só para ouvir essa palavra. Ele nos trouxe aqui mais uma vez nessa manhã para me dizer e para te dizer que ele ainda está no seu barco. E se ele está no teu barco de verdade, acalma o teu coração, aquieta a tua alma, porque aquele que começou a obra, ele é fiel para completá-la. Aqui, o barco está ali, na beira da praia, uma noite de frustração, não apanhamos nada, não tem peixe, não tem recurso, não tem uma estrutura que supre, não tem uma estratégia nova, não tem uma rede nova, não tem um anzol novo, não tem uma vara de pescar nova, mas tem alguém diferente entrando no barco. Isso aqui tem que deixar muito claro, a diferença não é somente as estratégias que nós usamos, mas é quem é que está nos enviando as estratégias. Quando Jesus entra no barco, ele está dizendo: meu filho, a tua noite foi de frustração, mas espera, é um momento. A história que eu tenho para você é maior do que o momento que você está vivendo. Existem dias que o nosso momento é de dor, existem dias que o nosso momento é de sofrimento, mas Jesus entra no barco para dizer: um momento de sofrimento não vai reger toda a história da sua vida, porque a partir desse momento, vara que enverga, eu estou entrando dentro do teu barco. Tem muita gente que olha para o seu nada apanhou dessa noite e está dizendo: acabou o ministério, acabou os sonhos, acabou o projeto, acabou a liderança, acabou, não tem mais jeito. Mas Jesus entra no barco e está dizendo: aonde eles falam que acabou, eu estou instituindo um novo tempo. Aonde eles falam que acabou, eu estou erguendo uma nova história. Aonde eles falam que acabou, eu estou trocando o teu nome, eu estou mudando a tua instrução, eu estou mudando a tua atitude, eu estou te dando nova revelação. Ei, Pedro, deixa eu te dizer, meu filho, vai te ao mar alto. Por quê? Porque tem coisa lá que você vai ver, que é a minha presença que vai te levar. Entenda bem. Isso me dá uma dinâmica. Qual é a dinâmica? O nosso barco só é valorizado porque ele está nele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Não tem esse mistério, canta demais, prega demais, não tem esse mistério, lidera demais, não tem esse mistério, estuda demais. Tudo isso faz parte do pacote. Tem um corinho de fogo que eu já escutava antigamente, pastor Rosana, que dizia assim: se Jesus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. É isso aí. Se Jesus sair do barco, acabou tudo. Se Jesus sair do barco, acabou a instrução. Se Jesus sair do barco, acabou a revelação. Se Jesus sair do barco, acabou o vigor, acabou o fôlego. Mas com Jesus no barco, irmão, pode levantar Golias, o barco vai navegar. Se Jesus estiver no barco, pode levantar caluniador, mas o barco vai velejar. Se Jesus estiver no barco, pode ter palavra contrária, pode ter maldição, pode ter invejoso, pode ter religioso, mas quem está no barco vai garantir a viagem. Você pode levantar suas mãos nessa manhã? Eu declaro em nome de Jesus: há valor no teu barco, porque Jesus está, e porque Jesus está, o teu barco vai chegar aonde tem que chegar. Aqui, opa, Jesus dá ordem: vamos para o mar. Imagino eu, conjectura minha, homens cansados, homens lavando as redes, se preparando para uma nova jornada. Pegos de supetão, Jesus fala: vai para o mar. Por quê? Porque existe um lugar que nós precisamos entender aqui. Quando ele entra no barco, ele não entra no barco para nos deixar na praia.
Só para a gente dar um glória a Deus, fala para o seu irmão, o teu barco. Não, fala com fé, gente. Fala assim, o teu barco não foi feito para ficar na praia. Por quê, pastor? Porque barco na praia tem âncora, barco na praia está parado, barco na praia não vê novidade, barco na praia não vê profundidade, barco na praia vê o que lhe mostram, mas barco que está no mar, irmão, é o vento que guia, é o leme que guia, é a mão de Jesus que está guiando. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não te chamei para ficar onde você pensa que está, eu não te chamei para você ficar onde você pensa que já acabou, não, eu te chamei para quê? Para alçar novos ares, para ver novos horizontes, para ver uma nova estação, para ver um novo momento, porque quem está velejando tem um prazer da liberdade, quem está velejando pela autoridade de Jesus está dizendo, Senhor, eu já não peguei nada, eu conheço o lago de Genezaré, eu sei como é que funciona isso aqui, eu sei que as tempestades vêm a hora, e vem e voltam, e peixe vem, mas tem hora que não vem, mas Jesus está dizendo, vai navegar. Por quê? Porque quando Jesus está no barco, não se trata só de peixe. Vou liberar uma palavra aqui, gente, isso aqui nem vai ter no YouTube. Quando Jesus, ele entra no barco de Pedro, sabe o que ele está ensinando para eles? Aprenda uma coisa que eu vou te ensinar, meu filho. O que, pastor? Mesmo no dia da má pescaria, volte para o mar e se movimenta, porque o milagre não vem quando tem peixe, o milagre vem quando a gente aprende a se movimentar no dia mau. Então levanta sua mão aí para receber a palavra. A gente não está do jeito que gostaria, mas se movimenta. A tua casa não está do jeito que você esperava, mas se movimenta pela ordem dele. Por quê? Porque quando você glorificar, exaltar, se movimentar, Deus vai começar a mover algo sobrenatural. É o movimento. Jesus está dizendo, quando eu estou no barco eu não aceito paradeira, quando eu estou no barco eu não aceito inércia, quando eu estou no barco eu não aceito não dar, não tem jeito. Quando eu estou no barco eu estou dizendo, eu sei aquilo que o patriarca Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim, Vinícius, se levantará sobre a face da terra. Essa manhã é Jesus nos convidando, ei, aprenda uma coisa, a enfermidade pode vir, a crise pode chegar, a tempestade pode se levantar, mas quando Jesus está no barco, eu me movimento, eu movimento para lá, eu não paro. Por quê? Porque Ele não nos deu um espírito de temor, Ele não nos deu um espírito de inércia, mas Ele nos deu um espírito de ousadia e de intrepidez. Gente, vou liberar um aqui para quem tem fé. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que quando eles saem do barco e eles vão para o mar alto, e lá no mar alto, esses homens, gente, já pescaram, já andaram no lago de Genezaré, de lá para cá e daqui para lá, já navegaram, conhecem todo o ambiente, toda a estrutura do ambiente, mas com a palavra de Jesus, porque Jesus libera para eles, ei, volte ao mar. Sobre a minha palavra, disse Pedro. Não, sobre a palavra dele, eu vou lançar as redes. Gente, só para a gente entender uma coisa aqui antes de eu chegar onde eu quero chegar. Olhe para cá. Como é ruim voltar no lugar que a gente fracassou. Hein? Sim ou não, gente? Como é ruim, gente, a gente voltar no lugar que a gente caiu. Mas o que é que Jesus está dizendo? Ei, volta no lugar da tua queda, volta no lugar do teu fracasso, porque o fracasso de ontem não é o fracasso de hoje. Você entendeu isso aqui? O fracasso de ontem não é o fracasso de hoje. Quando eles vão ao mar alto, eu quero liberar essa palavra para a gente dar um glória a Deus aqui, aleluia. O que, pastor? O que Jesus está ensinando para esses homens e para nós? Existem lugares que o nosso barco vai velejar sobre a palavra de Jesus, que não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Existem lugares que a gente vai entrar, que não tem a ver com o nosso talento, tem a ver com Ele. Existem portas que irão se abrir, que não tem a ver com o nosso talento, tem a ver com a bondade dele. Existem milagres que vão acontecer, que não tem a ver com a nossa estrutura, mas tem a ver com a bondade dele. Eles vão no lugar onde tem o peixe. Sabe por quê? Porque é Jesus que está na direção. Você pode levantar sua mão que eu vou liberar outra palavra aqui de profecia, de olho aberto. O que, pastor? Deus vai levar o teu barco. Deus quer conduzir o teu barco. Deus quer conduzir essa igreja a um lugar aonde há abundância de peixe,
peixe, e não é por causa somente de nós, é por causa da presença dele em nós. Não tem a ver com a gente somente, tem a ver com ele. Então eu profetizo em nome de Jesus, não se escandalize se porta que você achava impossível abrir, é porque é ele que está te levando. Não escandalize, meu irmão, se milagres extraordinários Deus começar a fazer através de você, é porque ele está te levando. Não se escandalize se quando subir para cantar, para pregar, a glória de Deus descer. O que é, pastor? É ele conduzindo o teu barco a um lugar de novidade, de experiências novas. Só para quem tem fé, fala para o teu irmão, teu barco. Não, irmão, pelo amor de Deus, grita aí, ó. Eu virei à noite hoje, grita e fala assim, ó, em nome de Jesus, o teu barco não vai ficar na praia. Fala para ele, em nome de Jesus, o teu barco vai em alto mar para ver coisas novas. Levanta sua mão em nome de Jesus para receber a palavra. Essa manhã é Deus dizendo, tem coisa nova para você, tem coisa nova para tua casa, tem coisa nova para tua família, tem coisa nova para o teu ministério. O diabo disse que acabou, mas Jesus está dizendo, é hora de viver coisa nova. Aleluia! Existe lugar, meu irmão, que a gente não vai se não for por ele. Ah, mas eu tenho um talento único. Não vai se não for por ele. Ah, mas eu consigo, eu tenho uma força, eu tenho um nome e tal. Não vai se não for por causa dele. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Não vai se não for por causa dele. Mas diz a palavra, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. O que vai acontecer, pastor? Quando o barco encher de peixe, não tem a ver com nós, tem a ver com ele. Aquilo que João Batista dizia à beira do Jordão, que diminua eu para que ele cresça. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, mas aquele que vem até mim, aquele que vem após mim, ele é maior do que eu. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que João está dizendo? Ele é maior. Quando o milagre chegar sobre você, tem que apontar para ele. Irmãos, depois dessa introdução toda longa, eu quero pregar debaixo de um tema. Quero pregar 3 tópicos, típico sermão 3 tópicos, rápido, rasteiro, mais direto, como uma injeção, dói, mas cura. As 3 fases da rede. Fala para o teu irmão, o tema hoje é as 3 fases da rede. Fala para o teu irmão, as 3 fases da rede. O que você quer dizer, pastor? Primeira fase da rede. A primeira fase da rede, diz o texto bíblico, que a rede enche de tanto peixe, irmão, que a rede começa a se romper. A rede está tão cheia de peixe, a rede está tão cheia de peixes grandes, a rede está tão cheia de milagre que Jesus está fazendo, que a rede está se rompendo. A rede está se rompendo, Marcelane. A rede está indo embora. Os peixes vão começar a pular. Aquele trabalho, aquele esforço sob a palavra do mestre, agora pode ser perdido. Por quê? Porque a rede não está estruturada, porque a rede não está do jeito que deveria estar. Em Mateus capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam costurando a rede. Por quê? Esses homens estavam costurando a rede porque a rede estava se rompendo. E uma verdade é que eu aprendo isso aqui, e talvez possa pregar um pouquinho diferente do que o habitual que nós estamos acostumados no texto, mas é para entendimento. Quando eu olho para esse romper das redes, o Espírito de Deus, ontem à tarde, enquanto estava trabalhando, trouxe uma mensagem ao meu coração. E a palavra que o Espírito trouxe ao meu coração, enquanto eu adorava o Senhor no meu cantinho, foi: existem redes, Daniel, que nós precisamos entender. A nossa rede humana, ela tem limite. Sabe o que eu entendi? Que a rede dos discípulos, que vão se tornar a discípulos logo em seguida por causa do chamado, Jesus tira eles da praia, leva para o lugar profundo para mostrar: eu posso dar peixe, mas mais do que dar peixe, é mostrar o teu limite que a sua rede aguenta. Porque se nós não entendermos o limite que a gente aguenta, a gente para. Se a gente não entender o nosso limite, a gente cai.
cai. Se a gente não entender o nosso limite, a gente perde a fé. Se a gente não entender o nosso limite, a gente dá o primeiro passo sem estar estruturado no antigo ainda. E parece que eu vejo, irmão, Jesus tirando aqueles homens dizendo: a rede de vocês, ela tem um limite. E o que fazer quando a nossa rede chega no limite? Continuar pregando? Continuar cantando? Continuar apenas levantando a mão? Não. Quando a gente chega no limite, é Deus nos dando uma palavra dizendo: até aqui você consegue, a partir de agora tem que ser comigo. E nós precisamos entender, a gente costuma ultrapassar, a gente costuma passar do limite que a gente aguenta. E a Bíblia vai dizer: Deus não dá provação maior do que a gente aguenta. Ele dá provação, mas Ele também dá o escape. Mas a gente, pela nossa teimosia, a gente acha que é forte demais. Caminha com a nossa força, prega com a nossa força, lidera com a nossa força, trabalha com a nossa força, canta com a nossa força, tenta fluir com a nossa força. Mas a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é ela que é a nossa força. O profeta vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Essa manhã Jesus me trouxe aqui mais uma vez para dizer: o teu limite é normal. O que não vai ser normal é o que? É a força que Ele vai te dar em meio à tua limitação. Eu parafraseio aqui porque o apóstolo Paulo vai dizer: tira o espinho da carne. Cristo diz: não vou tirar. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza aqui não tem a ver com hamartia de pecado. Fraqueza aqui tem a ver com incapacidade. O poder dele aperfeiçoa na nossa incapacidade. É quando eu estou no meu limite que o poder dele vem. É quando eu não aguento pregar que ele vem. É quando eu não consigo ministrar que ele vem. É quando eu não sei como fazer que ele vem. Por quê? Porque onde vai abundar o pecado, vai superabundar a graça de Deus. É isso que o texto está dizendo. Quando Jesus leva esses discípulos para o mar alto, Jesus está dizendo: todo mundo tem um limite. Toda embarcação tem um limite. Talvez eu aguento um pouco mais do que alguns, mas outros vão aguentar a pancada mais do que eu. Mas a gente precisa saber o limite, e esse limite que move a nossa vida. Por quê? Quando eu sei o meu limite, eu entrego nas mãos daquele que pode todas as coisas. Eu gosto desse texto, irmão. Lucas capítulo número 22. Jesus Cristo sobe para orar, e no meio da oração ele diz: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Vou parafrasear isso aqui, conjecturar. Talvez na parte humana Jesus está no limite, sabendo tudo que viria, sabendo as dores, sabendo a via crucis, a via sacra, a via dolorosa, sabendo de tudo que viria, as traições, as decepções, as fragilidades. E às vezes Jesus talvez poderia dizer: não, eu não vou dar importância, mas não, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade. Diz a Bíblia que quando acaba de orar, desce um anjo do céu que o fortalecia. Sabe o que Deus está dizendo para o filho Renan? Eu não vou tirar a dor, eu não vou tirar o limite, eu não vou tirar a decepção, eu não vou tirar a frustração, eu não vou tirar o trauma, eu não vou tirar as fragilidades, mas o meu poder vai aperfeiçoar. Eu vou te fortalecer. Eu vim pregar nessa manhã com uma palavra rema para alguém aqui. Não despreze o teu limite, mas receba a força de Deus. Levanta sua mão aí que eu vou liberar uma palavra. O teu GP, ele vai pela força de Deus. Teu ministério vai pela força de Deus. A tua casa vai pela força de Deus. É de Deus. É andar na força que vem dele. É andar na força que vem dele. É como Paulo também vai dizer: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Ai, 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 ai. Mas aonde ele põe a mão, a graça de Deus vai com ele. Aonde ele põe o pé, uma igreja levantada. Aonde ele pega a palavra, a pessoa se converte. Deixa eu te dizer, ai, irmãos, levanta sua mão nessa manhã de novo, aí o pé. Eu quero liberar uma palavra. A graça de Deus é maior do que o nosso limite.
e o nosso limite nos faz avançar na nossa humanidade, mas pela graça de Deus, você vai avançar pela força do Espírito Santo. Oh, a rede rompe. Quem é que nunca rompeu a rede quando está servindo a Deus? Quem é que nunca rompeu a rede, como diz Deus, não quero pregar mais? Quem é que nunca rompeu a rede quando o casamento não está bem? E diz, já era. Quem é que nunca quis romper a rede quando chega final do mês a conta não fecha? Quem é que não está indo todo dia para o mar alto, mas parece que a conta dá tudo errado? Quem é que nunca rompeu a rede? Quem é que nunca pensou na sua alma, no seu íntimo, no seu intelecto, cantar por quê? Pregar por quê? Servir por quê? Cada dia que eu me aprofundo em Deus, as coisas estão dando todas erradas. Cada dia que eu me aprofundo em Deus, as traições vêm, as decepções vêm, as calúnias vêm. Por que então? É Deus mostrando o teu limite. É Deus mostrando o nosso limite, porque se nós andarmos no nosso limite, a nossa visão será pequena, a nossa visão será traumática, mas se nós andarmos no limite dele, a nossa visão será crescida, como de Jabez, aumenta nossas tendas, Senhor. Eu quero profetizar, nós estamos nessa manhã debaixo de uma palavra, e o que é, pastor Daniel? A palavra é: vamos andar no limite de Deus, porque o limite dele não acaba. Deixa eu acelerar aqui. A nossa rede tem um limite, gente. Dentro da primeira fase, eles olham. É muito peixe, gente. É peixe grande. É peixe de várias espécies, porque está sob a palavra dele. Escuta isso aqui, vou liberar só uma rápida aqui. Quando ele dá a ordem, vem peixe que a gente nem imaginava. Você não pegou? Irmão, se der uma palavra dele, a vida muda na hora. Porque peixe nada em cardume. Mas eu acredito que ali, conjectura minha, que ali tinha várias espécies. Por quê? Porque Jesus está querendo mostrar para ele que a noite anterior pegou nada, mas essa noite mas esse dia vai superabundar, porque com ele a multiplicação é poderosa. Então o que você está dizendo? Uma palavra dele faz toda a diferença. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: não importa quem está governando o país, a igreja está debaixo de uma palavra de Deus. Não importa quem está governando o estado, a igreja está debaixo de uma palavra de Deus. Não importa quem governa a cidade, a igreja está debaixo de uma palavra de Deus. E o que você está dizendo, pastor? Uma palavra de Deus. Ela diz: Lázaro, sai para fora, ele volta a viver. Filho da viúva, se levanta. Talita cumi, levanta. Essa manhã é Deus dizendo: uma palavra do céu muda todo o cenário da terra. Aqui eles olham, Rayane, e tem outro barco lá. Fala comigo, aleluia. Não, fala assim, aleluia. Porque, irmão, nós seres humanos, nós somos muito soberbos, gente. Nós precisamos ser tratados pelo Espírito dia após dia. Nós somos muito vacilões em algumas horas da vida. A gente acha, pastora Rosângela, que porque Jesus entrou no nosso barco, a gente não vai precisar mais do barco de ninguém. Só que quando enche, que vai rompendo, eles olham e tem outro barco esperando. Jesus não entrou no outro barco, não é porque o barco não tem valor, é porque o ensinamento para aquele dia era para Pedro. Mas quando eles estão enchendo a rede de peixe que está rompendo, eles fazem... Eu aprendo uma lição aqui. No dia do nosso limite, aprenda. A gente vai precisar de alguém. Ah, você não pegou? No dia bom, irmão, ninguém quer precisar de ninguém. Mas no dia do limite, ai, ai, ai.
É naquele dia que você está na lágrima, é naquele dia que você espanta com a quantidade de peixe que está vindo e diz: vai se romper e vai perder tudo, porque a minha força não abarca. Escute isso aqui: aquilo que Jesus está fazendo em mim não cabe só em mim, tem que caber em quem está à minha volta. Aquilo que Jesus faz em você não vai caber só em você, vai abarcar toda a tua parentela. Aquilo que Jesus está fazendo na tua rua não vai caber só na tua rua, também vai pegar o teu bairro. Por quê, pastor? Porque tem alguém vindo aí para te socorrer. Ai, levanta sua mão aí. Jesus está dizendo aqui: aquilo que o teu barco não aguenta, eu estou preparando um barco para te socorrer. Fala para o teu irmão aí, por gentileza: você nem quer. Não, gente, fala com fé, pelo amor de Deus. Olha, eu estou correndo aqui, fala assim, ó, você nem quer, mas já está preparado. Fala assim: você acha que não precisa, fala, mas já está preparado. A gente acha que não pode, a gente acha que não vai precisar, mas já está preparado. Me prova, Antigo Testamento, diz a palavra que Deus olhou para Abrão e falou: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Senhor, então eu vou. Escutem, Abrão: eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ei, não perca tempo com isso não. Quem te maldizer, deixa que eu vou tratar, mas pega na promessa, Abrão, o que? Quem te abençoar, eu abençoarei. O que, pastor? Deus tira ele de um lugar, mas já preparou gente na jornada para abençoá-lo. Então levanta sua mão, recebe a palavra. É isso que ninguém entende, que já era para ter parado, já era para ter caído, mas na hora de fraquejar, alguém levanta de pé e põe: eu vim para te socorrer, eu vim para te ajudar, conta comigo nessa peleja. Oh. É Jesus dizendo para alguém aqui: ainda que a gente não quer, vai levantar alguém para nos ajudar. Ainda que a gente acha que não precise, vai levantar alguém para liderar com a gente. Ainda que a gente acha que somos melhor porque Jesus está no barco, o outro barco que está vindo aí, Jesus não está dentro do barco, mas é sobre a orientação dele. Então levanta a tua mão para receber. Haverá socorro para você e para a sua casa. Parece que eu sinto um temor do Espírito nessa manhã. Há um temor do Espírito aqui. Sabe por quê? Esse temor do Espírito de uma igreja que vai fluir, de uma igreja que está desenvolvendo, de uma igreja que está crescendo. É uma igreja que não tem a ver com quem manda, não tem a ver com quem lidera mais. É uma igreja que está debaixo de uma palavra, como foi o ato profético que a pastora Rosângela fez aqui. Somos pastores diferentes, um prega de um jeito, outro prega de outro, um canta de um jeito, outro canta de outro. Eu nem o tom sei para cantar, mas não tem problema. Quando o barco de um encher, eu tenho que estar lá. Quando o barco da outra encher, o outro tem que estar lá. Por quê? Porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Há um temor do Espírito sobre nós. Porque se eu e você não recebermos o que Deus tem, a pescaria se perde. Diga comigo: em nome de Jesus. Não diga forte, diga: em nome de Jesus. Nada daquilo que Deus nos entregou. Você pode levantar sua mão e dizer isso? Fala: nada daquilo que Deus nos entregou vai se perder. Por quê, pastor? Porque nós estamos no mesmo mar, na mesma pescaria, na mesma dinâmica, para viver o mesmo propósito. Por quê? Porque o nosso amanhã vai ser melhor do que o hoje. Quem crê nisso aí, quem crê nisso, levanta a mão, adore a Ele. Quem crê nisso, dá um brado de glória, dá um brado de aleluia, dá um brado de exaltação. Diga que Ele é santo, que Ele é soberano. Por quê? Porque tem pesca para a igreja. Pastor, o que eu faço então?
antes da rede se romper totalmente, Deus vai levantar alguém para colocar do nosso lado. Para cada Saul que levanta para perseguir, Deus vai levantar um Jonatas para proteger. Aleluia. Haverá um socorro de Deus. Eu vim pregar nessa manhã, em meio aos nossos limites, em meio às nossas dores, em meio às nossas crises, haverá um socorro de Deus. Segunda fase. Segunda fase é quando o problema da rede é detectado. Se o problema for detectado e não for mexido, vai vazar peixe. E um dos maiores problemas para quem pesca de rede é achar a costura ideal, certa, para a sua rede voltar a funcionar. Porque não basta ter rede, tem que estar intacta. Ela pode estar usada, ela pode estar trabalhando há faz tempos, mas se não tiver uma manutenção correta, ela vai se romper totalmente. E o instrumento para costurar a rede é a agulha. E toda vez que a gente começa a costurar e detectar o problema, a gente precisa entender o que é melhor: parar para costurar, ou continuar cantando, ou continuar pregando, ou continuar liderando. Não, é melhor parar para costurar. Porque quando a gente para costurar, a gente pensa que estamos parados, que estamos desamparados, que estamos desanimados, sem expectativa. Mas não, quando a gente olha para a estrutura da rede que já está se rompendo, como diz em Mateus 4, que já tinha se rompido, a ideia é: vamos trocar de rede. Irmãos, eu tenho uma rede que o Renan não tem. O Renan tem uma rede que o Márcio não tem. O Márcio tem uma rede que o Euquias não tem. Mas todos nós temos uma rede de Jeová em nós. Todos nós temos um tipo de rede para ministrar e para pescar. Só que quando Jesus mostra para esses discípulos o limite, ele está ensinando também um outro tempo. Quando a tua rede não estiver pegando mais, olha para ver se não tem furo, porque se tiver furo, precisa ser costurado. Todo pescador, eu conheço um pescador aqui de Muriaé, um cara muito bom pescador, pesca de tarrafa, e de vez em quando eu passo perto da casa dele, ele está lá costurando, e tem umas agulhazinhas. Hoje é um material melhor, mas na época algumas agulhas, e quando a gente vai costurar, parece que dói. A agulha tem que costurar a rede, Renan, mas também pega às vezes, né, no dedo, machuca. Mas essa costura é importante. Por quê? Porque a costura de hoje é um processo para um milagre extraordinário amanhã. A gente precisa entender, gente, que não adianta subir para cantar com furo, não adianta subir para pregar com furo, não vai dar certo. Não adianta subir com a melhor mensagem vista no YouTube, não vai. É costurar. Essa manhã é Deus dizendo para mim: tem que costurar. Aí tem uma costura que eu amo demais. Jesus Cristo vai dizer: quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta, e fala com teu pai em secreto, que em secreto teu pai te responderá. Quando eu vou para a oração, é Ele costurando aquele furo da rede. Quando eu vou para o jejum, é Ele costurando aquele furo da rede. Quando eu vou para a intercessão, é Ele costurando. Quando eu rasgo a minha alma em adoração, é Ele costurando. Deixa eu te dizer uma coisa: vai doer, mas vai sarar. Essa manhã é Ele dizendo: eu não estou preocupado com a quantidade de peixe que vai vir, eu estou preocupado se a sua rede está intacta. Ei, olha para o teu irmão e fala: a estrutura da tua rede... Não, gente, fala com fé. Fala assim, ó: a estrutura da tua rede vale mais para Jesus do que a quantidade de peixe que você pega. Pegou ou não pegou? Porque se a estrutura da rede estiver boa, é sinal que você está intacto. Mas não adianta pescar peixe todo destruído. Eu quero liberar uma palavra para mim e para você. Essa manhã o convite é para a gente ser costurado pelo Espírito de Deus, para a gente subir no altar para ministrar, mas totalmente livre, para a gente subir para pregar, mas totalmente livre no ambiente, atmosfera de profeta. É para a gente entrar nesse ambiente. E eu vou profetizar isso aqui: eu não sei se no decorrer da caminhada a rede começou a romper, mas essa noite tem
tem linha do céu, tem agulha de Deus, tem milagre na casa mais uma vez. Essa manhã é Deus dizendo para mim e para você: eu vou costurar, você vai voltar a liderar, o teu chamado vai voltar a fluir. Por quê? Porque a tua rede vai ser restaurada. Eu ia aplicar aqui Elias quando restaura o altar e Gideão. Vou pular e vou terminar agora. Terceira fase. Quem suporta o processo vive o extraordinário. Você entendeu? Quem suporta o processo vive o extraordinário. Quem suporta a costura fica com a rede mais fortalecida. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Não é que não vai ter cicatriz, vai ter costura, mas não vai ter ferida aberta. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Não é que não vai ter marca, porque o apóstolo Paulo vai dizer: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Vai ter marca, mas também vai ter uma marca poderosa de excelência, porque ele mesmo vai dizer: essa leve e momentânea tribulação nem há de se comparar com o peso de glória que em nós há de ser revelada. É isso que a Bíblia vai dizer: aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vai ter marca, vai ter cicatriz, mas não vai ter ferida aberta. Vai ter marca, vai ter cicatriz, mas não vai ter abandono da chamada. Vai ter marca, vai ter cicatriz, mas não vai ter recuo. Vai ter marca, vai ter cicatriz, mas não vai ter desânimo, não vai ter desamparo. Vai ter marca, vai ter cicatriz, vai ter choro, vai ter dias difíceis, mas em todos eles vai ter a presença de Deus nos colocando de pé. Vai ter marca, vai ter cicatriz, vai ter lágrimas, vai ter dia que a gente vai querer parar, mas a mão dele vai nos estender, colocar de pé e dizer: ei, existe uma nova jornada para você caminhar, existe uma nova jornada para você seguir, existe uma nova jornada para você voltar a frutificar. Ei, essa leve parada para costurar é Deus te fortalecendo para uma nova estação que virá. Oh, aleluia! Essa leve costura que dói é Deus olhando dentro de nós e falando: prepara, porque haverá uma estação de tanta glória. Prepara, porque haverá uma estação que não vai ter humilhação, que não vai ter abandono, rejeição, mas vai ter presença, vai ter glória, vai ter unção. Fala para o teu irmão: aceita a costura. Não, gente, fala aí, estou terminando. Fala aí, fala assim: aceita a costura. Fala com ele: suporta o processo. Fala: vamos homem, vamos mulher, aceita, aguenta o processo, aguenta a dor, aguenta as lágrimas. Por quê? Porque você já está voltando para a praia, e um novo chamado vai ser erguido da parte de Deus para você. Ah, se eu soubesse cantar. Vem cantar aquela, pastor. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer: vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você nem era para você estar aqui. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos,
A palavra hoje é essa: não pare, não desanime, porque aquele que coloca a mão sobre você, ele te guarda. Diz a Bíblia que não dorme nem dormitará o guarda de Israel. Oh, aleluia. Terceira fase: quem suporta o processo alcança o extraordinário. Eu concluo a mensagem dizendo: chegam na praia, eles deixam tudo e vão seguir a Jesus. E aqui há uma troca de rede. E essa troca de rede precisa ser feita, gente, todos nós, todos os dias. É Pedro deixando a rede na praia. É Simão deixando a rede na praia. E Jesus indo seguir a Jesus. E a ideia que está por trás aqui na minha aplicação é: Pedro, você vai agora pescar homens. Já entendi, Senhor. Até hoje eu vivi no limite da minha rede. Mas agora eu vou viver sobre a rede daquele que não tem limite. Eu vivi até hoje no limite da minha possibilidade. Mas agora eu vou alçar voos no campo da impossibilidade. Eu vivi até hoje no campo daquilo que eu podia ver. Mas agora eu vou viver no campo daquilo que mesmo eu não vendo, vai acontecer. Eu vivia no campo daquilo que eu conhecia. Mas agora eu vou viver no campo daquilo que em parte eu conheço e em parte eu profetizo. Porque um dia eu vou conhecer como Ele é. Então eu vivia num campo onde as coisas estavam no meu controle, mas agora eu vou viver num campo do controle divino. Aleluia. Eu vou liberar essa palavra para a gente orar aqui no altar. Você pode levantar suas duas mãos. Nós vamos voltar para casa agora, daqui uns minutos. E nessa manhã a palavra para nós aqui é: se prepare. Joga a tua rede fora, porque você volta para casa hoje liderando o seu GP, liderando o seu ministério, liderando os seus sonhos, liderando suas emoções, debaixo da rede do Espírito Santo de Deus. Deus vai te levar para o campo da impossibilidade. Deus vai te levar para o campo do extraordinário. Deus vai te levar para o campo do milagre. Deus vai te levar para o campo do fluir. E quando alguém orar, vai dizer: o que aconteceu? Não sei. Eu sei que eu andava na minha rede, agora eu estou na rede de Jeová. Você pode ficar de pé? Há uma rede dele para nós. Há uma rede dele para a nossa vida, há uma rede nova. Se a gente aceitar ele costurar essa rede, colocar essa rede nas mãos dele, ele faz aquilo que a gente nunca pediu, porque ele sabe. Então nessa manhã há uma mensagem, mais uma vez ecoando nesse altar tão abençoado. E a mensagem é: ele quer deslocar alguém para a profundidade. Ele está no nosso barco. Uma noite de frustração não fala de uma história frustrada. A primeira fase é quando rompe, a gente entra no nosso limite, e às vezes o nosso limite é complicado. O nosso limite, a gente precisa entender até onde a nossa rede aguenta. Dentro do nosso limite, a gente precisa entender quem é que Deus vai levantar para nos socorrer, para nos ajudar nessa nova estação. Chegando na praia, grandes peixes. Eles deixam tudo para dizer: o peixe é bom, mas o Senhor é melhor. A pescaria traz provisão um determinado tempo, mas a tua presença, ela traz uma provisão constante. É por isso que Paulo vai escrever aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será em vão. Ele dizendo: haverá firmeza, haverá força, haverá um novo tempo. E quando eles deixam para viver,
uma nova estação está sendo gerada pelos discípulos. Porque a chamada de Deus neles começou a gritar bem alto. E quando a gente vive na rede de Jesus, a chamada do Espírito grita dentro de nós. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a cantar isso.